Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Quarta-feira hoje. Hoje é dia de super quarta, mas amanhã a gente vai falar sobre esse assunto que vamos esperar o resultado aí para tratar aí de como foi a taxa Selic, a taxa de juros dos Estados Unidos. Então vamos deixar para amanhã esse assunto e vamos falar hoje de indústria, porque saíram os dados da indústria de março e a nossa indústria está resiliente mesmo com essa taxa de juros elevadíssima que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então o tema de hoje vai ser a indústria aqui no Brasil. Bem, gente, para vocês que chegaram até aqui, eu já peço para vocês curtirem esse canal aí, para quem chegou agora aí, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Todo dia de terça a sexta a gente está fazendo conteúdo interessante, falando aí sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na economia. Então não perca nenhum conteúdo e vamos já para o tema do dia de hoje aí, falar da indústria. Ó. Saíram agora de manhã os dados da indústria do mês de março e, surpreendentemente, mesmo com essa taxa Selic exorbitante, que deve aumentar ainda mais hoje, a gente está com um crescimento industrial de 1,2% em março, se comparado ao mês anterior. E a gente teve, então, 2 meses muito parados da indústria. A gente teve o primeiro mês subindo só 0,1%, o segundo mês estagnado, e agora esse crescimento de 1,2%. Ou seja, mesmo com essa taxa Selic absurda que a gente tem, a indústria não colocou um pouco o pé no freio nesses 2 primeiros meses, acelerou agora um pouco aí a partir de março, e ela não caiu. Ela não teve uma queda na produção industrial, o que é um verdadeiro milagre. Não tanto milagre assim, a gente vai explicar por que a indústria está caminhando bem ainda, principalmente em alguns setores aí que não eram para estar caminhando tão bem, mas a gente já explica o porquê de tudo isso. Mas bem interessante esses dados aí da indústria desse mês de março, porque a gente vê aí que somente alguns setores, que são setores mais sensíveis mesmo, aqueles que vivem de crédito, que estão começando a sentir os efeitos da Selic. Nos demais, o que já era para ter sentido efeito da Selic, parece que ainda não apareceu. Vamos agora ver, assim, destrinchados os dados, para a gente conseguir observar da onde que está vindo esse crescimento industrial. Ó. A gente vê que, de maneira geral, então, a indústria cresceu 1,2%. A indústria extrativa, que é basicamente aqui Vale do Rio Doce, demais mineradoras e também a Petrobras, que é a extração de petróleo, subiu bastante, 2,8%. Vestuário, quem diria, é muito polêmico, né, o que eu vou falar agora, mas eu sempre fui um dos favoráveis à taxa das blusinhas lá, principalmente porque você precisava reaquecer esse setor aí econômico que estava sofrendo muito com a atuação da China. Você vê um crescimento agora de 4,1% nesse momento. Celulose subindo 1,2%, os farmacêuticos subindo muito, 13,7%. Outra alta, a informática. A gente sim fabrica algum equipamento de informática sim, mas a gente tem aqui, por exemplo, mouses, câmeras, notebooks inclusive a gente tem, né? Então a gente teve uma alta de 1,2%. Eletrodomésticos, importante esse dado aí que eu vou falar agora, 1,8%. Máquinas e equipamentos, 1,7%. Automóveis com uma alta bem interessante, 4%. Aí a gente vê os bens capitais, que são aqueles bens que produzem outros bens, com uma queda de 0,7%. E os bens de consumo duráveis, que aí é o grande destaque desse dado de hoje, uma alta de 3,8%. Então a gente vê que vestuários, eletrodomésticos, automóveis, tudo isso que são bens de consumo duráveis está subindo bastante. Está com aumento na produção, ou seja, está produzindo hoje porque eles esperam aumentar as vendas no futuro. Isso tudo porque ainda, apesar de todo esse percalço que a Selic está gerando na economia, a gente vê então que ainda tem um crescimento na renda, o emprego ficando estável. A gente acabou de mostrar aí que mesmo com um pequeno aumento do desemprego para o mês de março, ainda é o menor valor para a série histórica, então ainda tem bastante demanda, as indústrias estão confiando que as pessoas vão comprar os seus produtos. Que a gente tem que lembrar o seguinte, a taxa Selic, ela nada mais é do que uma taxa referencial.
Não é ela que vai fazer com que exista produção ou não, não é magicamente assim que acontece. A taxa Selic é o seguinte, ela vai dificultar, ela é um freio. Ela fala assim, ó, vamos falar que ela vai chegar em 14,75 hoje, provavelmente vai ser isso que vai chegar. Então, para você conseguir ter uma produção que vale a pena investir, produzir, você tem que ter lucros acima de 14,75%, acima de 15%. As indústrias de bens de consumo durável estão acreditando que vão lucrar acima de 15%. Então elas estão produzindo. É isso que acontece. Não é mágica. É simplesmente o seguinte: quem manda na produção, quem manda na expectativa, quem manda é a expectativa. Se o empresário, o industrial, está com expectativa que vai ter aumento na demanda e que esse aumento de demanda futuro vai fazer com que eles vendam numa margem de lucro acima daquilo que seria a Selic, por exemplo, que é uma taxa referencial, ele vai produzir. É isso que faz com que a demanda ocorra. Então você vê que existe uma perspectiva de demanda tão alta, o trabalhador brasileiro está conseguindo comprar tanto que você vê eletrodomésticos, automóveis, bens de informática, aí o farmacêuticos também entra, por exemplo, produtos de estética, de beleza, vestuários, então você vê que o pessoal está animado mesmo com tudo isso. Agora vem o lado que é o problema, que são os bens de capital. O que são os bens de capitais? São bens que produzem outros bens. A gente vê, por exemplo, aí no gráfico que eu mostrei agora há pouco, a metalurgia é um grande sintoma disso. A metalurgia nada mais é do que fazer aço, você fazer o primordial para a produção de outros bens, de máquinas, por exemplo. Então, quando você vê a metalurgia caindo, significa que a produção de bens de capital está caindo. E bens de capital é o que a gente chama de investimento, que é você comprar máquina, equipamento para produzir outro bem. Ou seja, você comprar uma máquina que faz sapato, comprar uma máquina que faz caderno, comprar uma máquina que faz papel. É você comprar uma máquina para produzir outro bem. E aí sim, a Selic está pegando, porque além de tudo você tem um alto custo de financiamento de crédito desses bens que são extremamente caros. Não são bens assim que você compra e consegue vender fácil depois, não. Você compra e morre abraçado com esse bem. Então isso é muito importante a gente entender, porque a Selic está afetando isso. E pode ser que dê problemas no futuro, porque a nossa indústria está extremamente resiliente. E se a indústria de bens de capital acreditar que vai conseguir vender máquinas e equipamentos para os outros setores industriais e conseguir lucrar acima da Selic, ela vai voltar a produzir outros bens. Mas nesse momento não é isso que ela está enxergando. E até porque é caro, existe uma insegurança, ou seja, a gente está muito mais agora na fase da produção, até pegando os frutos do que a gente teve de crescimento da indústria no último ano, do que na fase do investimento. Porque o investimento está muito incerto. Então, agora ainda se aproveita a capacidade produtiva que foi feita no último ano, mas é aquela coisa, daqui a pouco a Selic vai bater também nos outros setores. E a gente sabe que provavelmente hoje a Selic vai aumentar ainda mais, e por mais que seja otimista a visão do empresário brasileiro nesse momento, tanto que você está aumentando a produção de bens de consumo duráveis, por exemplo, a gente sabe que isso aí uma hora vai estagnar, que não tem jeito, porque com essa Selic aí tão difícil, dificultando tanto a vida da indústria, que uma hora ela vai acabar fazendo efeito. Ninguém consegue ninguém consegue acreditar numa margem de lucro tão grande por tanto tempo. Então a gente sabe aí que a Selic ela tem muita capacidade de fazer efeito, mas a indústria brasileira continua se mostrando muito resiliente aí nesse momento. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá o like aí no vídeo. Se vocês esperaram até agora para curtir o canal, para saber se vocês gostavam, para seguir o canal, se gostaram, já segue o canal. E amanhã a gente volta com mais um assunto. Amanhã, resultado da Super Quarta, vamos falar sobre o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, o motivo de tudo, e vamos ler as atas aí, principalmente a ata do Copom, para a gente ver os absurdos que provavelmente vão ser falados aí na ata. Tá certo, gente? Um grande abraço e até amanhã.